Bem, vivemos tempos de democracia. O direito de falar é aberto a todos aqui. Esse foi o sentido de nós fazermos essa sabatina. Ouvimos cada candidato, as opiniões. Agora, o sindicato também tem que fazer as indagações, as perguntas que julgar pertinente. Responde se quiser. Enfim, vamos receber agora o nosso candidato Sandro Avelar. Ele foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e agora concorre ao cargo de deputado pelo PMDB. Dessa vez não me enganei. Doutor Sandro, o senhor vai ter 10 minutos para fazer o seu pronunciamento e, após, nós faremos uma pergunta para que o senhor responda em 3 minutos. A pauta principal aqui é a valorização da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal e, principalmente, com relação à atuação legislativa no Congresso Nacional de viabilizar esses pleitos. No dia 7 e 8 de outubro, nós teremos a votação da MPV 650, onde nós procuraremos levar uma emenda de plenário. Nós queríamos saber também a sua posição e de sua bancada com relação a esse tema. Então, fique à vontade, seja bem-vindo e faça bom uso da palavra. Bem, boa tarde a todos. Estou feliz de estar com vocês aqui, é uma oportunidade para a gente poder conversar. O sindicato está de parabéns pela iniciativa. Isso é democracia, isso é transparência. Eu acho que transparência talvez seja a maior das qualidades que todos nós devemos cultivar. Com transparência a gente consegue sustentar posições, às vezes difíceis, mas com argumentos você defende o seu lado e fica sujeito às críticas, mas buscando sempre se justificar e mostrar o que você está pensando. E eu vim aqui para mostrar o que eu penso a respeito de uma candidatura para deputado federal. E o porquê que eu sou candidato. Eu sou delegado de Polícia Federal, gente. Essa é a minha carreira. E, por isso mesmo, às vezes eu vejo que, equivocadamente, nós somos colocados como se nós tivéssemos carreiras antagônicas, carreiras que não se complementam. E eu fico muito à vontade para dizer que sempre, até porque acredito nisso, mesmo quando fui presidente de associação de entidade de classe, há muitos anos atrás, presidente da DPF, eu sempre lutei para agregar tanto a Polícia Federal com a Polícia Civil, como também dentro da Polícia Federal agregar os diversos cargos que, infelizmente, hoje tem um conflito que eu considero desnecessário. Acho que a Polícia Civil ela é um exemplo, é um modelo, também nesse aspecto. A Polícia Civil tem que tomar muito cuidado para seguir a sua própria trajetória, o seu próprio caminho, que eu acho que nesse aspecto é emblemático, é um exemplo. E eu, como policial federal, que adora a minha corporação, faço críticas à minha corporação quando vejo lá um ambiente muito mais hostil do que encontrei na Polícia Civil. Então, da mesma forma que o cidadão, às vezes, sai do Brasil e vai passar uns tempos em outro país e vê as qualidades daquele outro país e sente falta, hoje eu posso dizer, seria interessante que todo policial federal, independentemente do cargo, tivesse a oportunidade de fazer como eu fiz e vivenciar um clima muito mais harmônico, que é o que reina na Polícia Civil. Valorizem isso. Valorizem isso. Não percam isso. Jamais. Porque o que é diferente disso, que é guerra interna, guerra entre cargos, traz retrocesso, não traz avanço. Então, vocês são o exemplo a ser seguido. Vocês têm que ser copiados nesse aspecto. Então, eu quero deixar isso bem registrado aqui, porque, às vezes, a gente fica seguindo um caminho que não é o mais correto, seguindo exemplos que não são bons. E vocês são um exemplo muito bom nisso. E eu rezo e trabalho para que a minha corporação, Polícia Federal, que eu amo tanto, siga o exemplo de vocês também nesse aspecto. Eu fui secretário de Segurança, gente. Fui porque fui convidado. Teve policial militar que foi convidado, não quis. Teve policial civil que foi convidado, também não quis. Pegaram pastas mais fáceis para segurar. Secretaria de Segurança Pública é uma pasta muito complexa. Para fazer política tem outras que são mais fáceis.
Eu nunca vi secretário de Segurança Pública fazer política ou fazer dali uma oportunidade de fazer política. Então, até por isso, políticos mais experientes se negam a assumir a Secretaria de Segurança Pública. Seja oriundo da Polícia Militar, seja oriundo da Polícia Civil. Eu aceitei esse desafio, enfrentei, e eu acho que nós juntos obtivemos excelentes resultados. Excelentes. E o que eu falo aqui é o que eu falo na televisão, é o que eu falo quando eu estou reunido com um amigo, ou quando eu estou reunido numa praça pública, à luz do sol. É o que eu estou falando aqui para vocês. Eu resolvi ser deputado federal porque eu estou vendo o esforço das nossas corporações, e isso inclui a Polícia Civil, e a Polícia Militar, e a Polícia Federal, e o Corpo de Bombeiros, quebrando recordes de produtividade. Isso inclui o DETRAN, inclui os agentes de atividade penitenciária, os agentes penitenciários, quebrando recordes de produtividade, mas sem conseguir conter a violência. Então, o que eu vejo hoje é um Brasil perdido, um Brasil que conseguiu emplacar 16 capitais federais entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Um Brasil que conseguiu emplacar 16 capitais federais entre as 50 cidades mais violentas do mundo. E que Brasília foi uma delas. E que saiu, em 2013, graças a um trabalho que nós desenvolvemos conjuntamente. Não foi a desagregação que produziu esse resultado, não. Foi o contrário. Foi a união, a integração, o respeito à capacidade de cada corporação, às suas atribuições. Isso gerou resultados. E vocês sabem disso. Que com todas as dificuldades, com a explosão da criminalidade, crimes cometidos por menores de idade, com uma legislação que tem mais de 70 anos, crimes cometidos por usuários de droga, cujas deficiências são oriundas de outras áreas, mas que estouram em cima da segurança pública. Nós é que temos que conter. Tudo que falha no Estado, começando pela família, falhou a igreja, falhou a escola, falhou a saúde, falhou tudo mais, estoura na segurança pública e vira problema de segurança pública. E só vai ganhar o holofote nesse momento. Quando tem um assalto na padaria, um assalto no posto de gasolina, que a imprensa noticia aquilo como sendo deficiência na segurança pública, como se fosse ausência de polícia, e a gente consegue prender, e é o que tem acontecido sempre aqui no Distrito Federal, que aqui o crime não passa impune. Aqui a gente prende, investiga e prende. A gente demonstra, estatisticamente, que mais de 70% das pessoas que estão cometendo crimes no Brasil são pessoas que já foram presas anteriormente. Tem uma longa e vasta ficha corrida. E hoje o Brasil se acostumou a sempre que tem um crime cobrar a presença da polícia e responsabilizar a polícia. E a gente não tem voz para demonstrar isso em lugar nenhum, sabe por quê? Porque no Congresso Nacional nós temos artista da TV Globo, tem jogador de futebol, tem lutador de boxe, tem ex-Big Brother Brasil, tem o palhaço Tiririca, e não tem quem esteja defendendo a segurança pública lá dentro. Não tem. Tem raríssimos parlamentares, eu cito um aqui, por exemplo, Arnaldo Faria de Sá, é dono de padaria lá em São Paulo. Talvez seja uma das pessoas que tem defendido os interesses da polícia. Arnaldo Faria de Sá, que tem rede de padaria em São Paulo, não é policial. Então, por isso que eu estou saindo candidato a deputado federal, porque eu acredito que é uma maneira de dar prosseguimento a uma discussão que, se nós não conseguirmos levar para fóruns mais adequados, e onde a gente tem a visibilidade, e tem esse aqui, ó, tribuna para falar, a gente não vai conseguir dar um passo adiante. Porque ser parlamentar é diferente de ser deputado e é diferente de ser senador. Ser parlamentar é usar a tribuna para denunciar, para cobrar, para brigar. Parlamentar não é o cara que simplesmente protocola um projeto e 4 anos depois mostra que aquele projeto está protocolado. O parlamentar, ele precisa de ter a capacidade de buscar mostrar a sua verdade. E eu acho que a minha verdade é a verdade de quem? É delegado de Polícia Federal, militante. Eu fui delegado-chefe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado, eu fui presidente de associação de classe, eu caminhei com as corporações lá na esplanada dos ministérios para poder brigar por aumento salarial, eu fui diretor do Sistema Penitenciário Federal, fui convidado para ser secretário de Segurança Pública e com muita honra me ombreei com vocês, o que para mim não foi difícil, porque já tem muitos anos que nós estamos ombreados, desde a minha época de representante classista. Então, quero dizer o seguinte, a gente fazer projetos, falar o que vai fazer, é muito fácil. Eu quero falar para vocês o que nós fizemos. A Polícia Civil, assim como a Polícia Militar, desde 1993, há 21 anos atrás, portanto,
ano passado, 2013, eram 20 anos, ela tinha os mesmos quadros, 6 mil homens. Nós criamos 3.029 cargos. Não é verdade? É verdade, né? Criamos 3.029 cargos. Não foi de graça. Foi trabalho. Foi uma reivindicação justa e foi trabalho. Antes de criar esses 3.029 cargos, nós cumprimos uma promessa que havia com vocês. Que promessa é essa? Que não fossem criadas novas delegacias, que sobrecarregassem ainda mais os policiais, sem que esses cargos fossem criados. Então, nós criamos os 3.029 cargos. O próximo secretário de Segurança Pública vai pegar uma estrutura melhor do que a que eu peguei, mas a promessa de não criar delegacias foi cumprida para que não sobrecarregassem vocês ainda mais. Nós criamos as funções dos plantonistas. Coordenadores de plantão para os delegados, chefes de plantão para os agentes, gratificação para os escrivães de plantão também. Criamos as gratificações. São 350 e tantas gratificações que foram criadas. Era um pleito antigo que foi honrado. Nós pagamos o passivo a conversão em pecúnia da licença-prêmio dos nossos aposentados. E aqui já entro num assunto aqui que é a questão da paridade. A questão da paridade a gente tem que respeitar absolutamente, a gente tem que ser intransigente, nós não podemos jamais permitir a quebra da paridade entre os servidores da ativa e os aposentados. Eu já defendia isso como presidente de entidade de classe. Uma vez o governo me ofereceu criar uma gratificação para os servidores da ativa, policiais da ativa. Eu era presidente da DPF. A Polícia Federal estava fazendo greve, estava fazendo um movimento, e eu fazia com o maior orgulho, junto com os meus colegas da FENAPEF, tem muitos deles aqui. A gente tinha um ambiente saudável. Eu trouxe até esse livrinho aqui, porque é bom a gente poder mostrar as coisas, né? Aqui eu tenho 1 zilhão de fotos de movimentos que nós fizemos juntos. Delegados e agentes da Polícia Federal, a DPF e FENAPEF juntos, reuniões feitas lá na DPF, como reuniões também feitas na DPF, está aqui documentado, como várias reuniões feitas com o Simpol, briga em cima de carro de som que nós fizemos juntos, está aqui tudo fotografado, para quem tiver curiosidade para ver, sabe? Com o Simpol já naquela época. Defendemos, por exemplo, já naquela época, que o salário dos agentes, naquela época, 2007, que o salário dos agentes em final de carreira já fossem equiparados aos salários de delegados em começo de carreira, para que houvesse a tranquilidade de saber que não haveria um rompimento, porque se comentava muito que o delegado vai virar carreira jurídica e vai embora seguir carreira solo, né? O agente, se você tiver reconhecido a carreira superior, cria uma outra carreira e cada um vai para um canto. Já naquela época, 2007, procurem saber. Aqui vocês são policiais, eu acho que vocês sabem que eu estou falando a verdade, porque muitos de vocês já devem ter acompanhado. Por favor, conclua para a gente fazer a pergunta. Perfeitamente. Então, eu quero deixar como legado também a questão da despolitização da Polícia Civil. A lista tríplice, onde houve a escolha do delegado, do chefe, né, do diretor-geral da Polícia Civil, a lista tríplice que deve ser estendida às demais carreiras, mas que vocês não podem jamais perder isso daí. Uma vez feito, eu quero ver quem é que tira agora. Eu quero ver se o próximo governador vai peitar a categoria, todos vocês, sabe, para não admitir mais a escolha do diretor-geral em lista tríplice. Então é uma coisa importantíssima que vocês também conseguiram durante essa gestão. E outra coisa que eu quero deixar aqui antes de responder a pergunta é o seguinte: muito se fala sobre reconhecimento do nível superior, né? A questão do nível superior, a gente está brigando por isso, não é de hoje não. Essa briga é muito antiga. E a mensagem foi encaminhada agora pelo governador, mas foi encaminhada depois de muita briga, não foi? E eu participei muito diretamente dessa briga, porque eu, como secretário de Segurança Pública, eu fui várias vezes ao Ministério do Planejamento, várias vezes à Casa Civil da Presidência da República, para defender a carreira de nível superior. Infelizmente, o governo federal demorou, porque a Polícia Federal estava fazendo um movimento grevista, não tinha aceitado os 15% de reajuste, então o governo federal estava condicionando o encaminhamento da mensagem à solução do problema da Polícia Federal. Mas não foi por falta de briga, não. E eu sei muito bem do meu papel de secretário de Segurança, eu sabia diferenciar as coisas e briguei muito por todas as categorias. Então, quero encerrar só dizendo o seguinte: gente, ser deputado federal é diferente de ser presidente de entidade de classe. Ser deputado federal é uma briga por todos nós, por todas as categorias, por valorização de todas as polícias, e cada categoria que faz parte de cada polícia,
mas é também um trabalho que a gente tem que fazer para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa comunidade. Então, a valorização das polícias passa por isso. Então, é por isso que a gente tem que estar lá brigando no Congresso Nacional para nos valorizar a todos e fazer com que a população saiba e reconheça que a polícia está cumprindo muito bem o seu papel. Mas se não houver algumas mudanças nas legislações que estão aí defasadas, né? A polícia vai se esforçar, vai fazer o que está fazendo, mas a gente não consegue combater sozinho a criminalidade. Me coloco à disposição para responder o que for necessário. Ok, obrigado. São 3 temas e uma pergunta. O senhor falou sobre a questão da paridade entre o salário de delegado em início de carreira e os demais cargos da Polícia Civil em classe especial. Ocorre que no atual governo, esse abismo aumentou ao ser concedido aumento não linear aos delegados de terceira classe, no índice diferente, salvo engano, de 25,9%. Então, gostaria de saber do senhor o porquê desse tratamento diferenciado. Outra questão, o senhor falou que foi presidente da DPF. Como o senhor se coloca nessa questão da DPF atualmente trabalhar contra todos os nossos pleitos, todos os nossos avanços dentro do Congresso Nacional? É a mais forte oposição que a carreira policial civil enfrenta dentro do Congresso Nacional. E o último, para não fazer justiça aqui também, qual a sua visão com relação à isonomia entre o salário dos praças da PMDF e da carreira policial civil do DF? Perfeitamente. Pode, assim, porque são perguntas muito São complexas. Começa 3 pela primeira, minutos. por favor. Vamos lá. Só a primeira. A primeira questão, aumento do abismo salarial entre delegados e não delegados. Essa aí é fácil de explicar. Muito tranquilo. Basta ter um pouco de senso de realidade e querer ouvir e entender também esse processo. A Polícia Civil recebeu os 15%. Não ia receber. Não ia receber. O governo federal não queria dar os 15% da Polícia Civil por conta do movimento da Polícia Federal. Então, vocês trabalharam para receber esses 15%. E vocês sabem disso. Né? Trabalharam. Eu estava lá para ajudar o trabalho de vocês, como secretário de Segurança. Porque eu dizia, eu não quero um problema aqui no Distrito Federal por conta de outro problema, que é da Polícia Federal, corporação que eu faço parte, mas que aqui é o seguinte, se lá o governo federal e a Polícia Federal, ou o FENAPEF, não estão se entendendo, não vamos trazer o problema aqui, não. A bomba que estoure lá, não aqui. O princípio da autonomia dos estados tem que valer também para a solução dos nossos problemas. Então, assim nós brigamos muito para que viesse os 15% para a Polícia Civil, para todas as categorias, e como a FENAPEF não quis receber os 15%, os delegados pela DPF negociaram sozinhos. E o presidente da ADPF, ele é presidente da ADPF. Ele não é deputado federal, não é senador, ele representa uma entidade de classe. Daí eu estou falando aqui que a gente tem que saber diferenciar o papel de um deputado federal para um papel de representante classista. Agora, uma coisa eu te digo com a experiência que eu tenho de presidente de associação. Eu acho que, infelizmente, na Polícia Federal, hoje, esse clima muito ruim entre as categorias reflete diretamente no resultado, ou na falta de resultado, para a nossa corporação, Polícia Federal. Eu entrei na Polícia Federal em 1998. O salário de um agente nosso era maior, bem maior do que o de um policial rodoviário, bem maior do que um servidor da ABIN, bem maior do que um analista de Tribunal Superior, bem maior do que o defensor público. Só que, veja bem, enquanto você está com o seu prato de comida aqui, quentinho, com filé aqui, mas você está olhando o prato de comida dos outros lá, só acusando que o prato do outro está um pouco maior, que tem um ovo em cima, o seu não tem ovo aqui está enchendo de formiga, e o prato está esfriando, e você não está cuidando do que é seu. Então, acho que a Polícia Federal tem que acordar. A FENAPEF tem que acordar. A DPF tem que acordar. A PCF tem que acordar. E tem que entender que, se não sentar para conversar, eles vão implodir a Polícia Federal. Não sigam esse caminho. Não peguem isso como um bom exemplo. Vocês são um bom exemplo. Acordem para isso. Não caia nessa falácia de achar que o bom exemplo está lá, porque aquele bom exemplo de lá está trazendo um retardo para a Polícia Federal de 20 anos. 20 anos. Basta ver o salário. Faça essa experiência.
Faça essa experiência. Pega o salário da Polícia Federal de 1998 e veja o que está acontecendo hoje e veja como outras categorias cresceram e como a Polícia Federal ficou estagnada. Enquanto essa briga, a culpa é do agente, a culpa é do delegado, a culpa é do papiloscopista ou do perito. Isso é uma bobagem. Senta, conversa. Não adianta você vir aqui passar 10 minutos conversando com as pessoas falando da outra categoria. Fala da sua, fala de todos. Tem que crescer junto. Se não for assim, ninguém vai a lugar nenhum. Então não pense, esse abismo foi criado por conta do delegado. O Leôncio, que é o presidente da DPF, sabe? Ele é presidente da DPF. Ele negociou um problema que era da terceira classe da polícia, que estava com um salário muito distante de outras categorias, cujo salário inicial estava muito mais alto. Ele negociou isso. Ele negociou bem com o federal. Agora, infelizmente, a FENAPEF não negociou. Ela não queria. Ou é mentira minha? É mentira minha? Uai, então, aqui vamos ser francos um com o outro. Se for mentira, vocês falam aqui agora. Então, estou aqui para a gente conversar, com transparência. Então, eu lamento isso. Agora, lamento a desunião. Eu queria que, assim como na minha época aqui, ó, está aqui fotografado, você quer ver? Eu te mostro. Está aqui eu, o Vinck, o Garisto, o Valderi, o Luiz Cláudio Avelar, o Wellington, o Elinho, a turma do sindicato daqui também, sentado e conversando e resolvendo as coisas junto. Então, não considero que esse abismo foi criado por uma categoria, mas essa negociação tem que ser feita preferencialmente em conjunto. Então, eu acho que com isso daí, eu respondo a primeira pergunta, fico pronto para responder a segunda. Já foi vencido o tempo, apenas com relação à DPF ficou já colocado, já foi abrangido nessa primeira exposição, apenas de forma objetiva para a gente finalizar a exposição, a sua posição com relação à isonomia entre os praças da PM e a carreira policial civil. Isso é muito importante para a gente. Do jeito que está hoje, não cabe. Hoje a estrutura de carreira da Polícia Militar é uma estrutura extremamente longa, com uma série de patentes que eu considero absolutamente desnecessárias. Você tem lá terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, segundo tenente, primeiro tenente. Né? Você tem uma série de divisões que impossibilita qualquer pleito nesse sentido. Eu sou a favor da mudança da carreira policial militar. Tem que haver um enxugamento, não há a necessidade dessa quantidade de patentes. Isso é uma coisa que tem que ser buscada ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, né? Mas é um passo que tem que ser dado. Tá? Só isso? Gostaríamos de agradecer a sua presença, esclarecimentos importantes foram dados aqui. E, mais uma vez, agradecer a sua participação aqui no nosso evento. Obrigado. Vocês foram um exemplo aqui de democracia. Eu acho isso maravilhoso. O debate ele é fundamental, assim, ó, num lugar claro. Sabe? Façam mais isso. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Dá essa transparência para a discussão e dá a oportunidade de cada um que quiser se posicionar, defender os seus pontos de vista. Agora, uma coisa eu quero dizer para vocês. A gente tem que estar junto em qualquer lugar. Sabe? Em qualquer lugar, a Polícia Federal, a Polícia Civil, tem que estar juntos. Isso já está provado, que quando a gente está caminhando junto, a gente é muito mais forte. E quando as categorias estão unidas, nós somos muito mais fortes ainda. Então, continuem sendo um bom exemplo que hoje vocês já são. Obrigado. Pessoal, foi feito o convite ao candidato Fraga, mas ele não compareceu. Então, vamos agora convidar